O maior aeroporto do Canadá. Final dos anos 80 e início dos anos 90. Evento anos de roubos contínuos, sem qualquer evidência que possa identificar os requisitos dos criminosos. Sente-se, pegue sua pipoca e coloque seus fones de ouvido. Senhoras e senhores, estamos prontos para decolar de Pearson. O maior aeroporto internacional no Canadá, Toronto. O aeroporto tem os maiores terminais de carga. Recebe remessas de todo o mundo. Milhões de mercadorias chegam todos os dias. É um processo non-stop. Todas as mercadorias são armazenadas em uma instalação grande e espaçosa para acomodar tantas remessas quanto possível. Todos os tipos de produtos tenham sido armazenados lá, você pode encontrar o que vier à mente. É como uma criança entrando em uma grande loja de brinquedos. Se alguém já pensou em roubar deste lugar, ele certamente será preso assim que sair, já que a instalação é protegida por uma força de mais de 100 policiais. No entanto, no final dos anos 80 e início dos anos 90, a administração do aeroporto descobriu que muitos produtos de alta qualidade estavam desaparecendo, incluindo câmeras, discos rígidos, computadores e muitos outros produtos que eram valiosos na época, alguns valendo até $500 mil. A polícia formou imediatamente uma força-tarefa para descobrir como os ladrões estavam contornando a pesada segurança do aeroporto e os patins de aço para mercadorias sem serem notados. Tudo está seguro naquele perímetro. Há câmeras de vídeo por toda parte e todos podem vê-las nas proximidades. Há também os guardas de segurança que examinam primeiro a sua etiqueta para garantir que é válida antes de lhe conceder acesso. Apesar de todas estas precauções, a carga continuou a desaparecer durante anos e as investigações policiais foram completamente inúteis. Tentaram fortemente pôr fim a este crime, mas acabaram por se revelar ineficazes no procedimento de investigação. Foi tão complicado por vários motivos, principalmente a descoberta tardia da carga roubada pela administração do aeroporto. Como eu disse antes, a instalação era tão grande e vasta que ninguém conseguia prestar atenção ao que estava faltando. Muitas remessas entravam e saíam diariamente. Era um grande empreendimento para tentar rastrear a carga roubada. Além de estarmos na década de 90, não há sistema de armazenamento de estoque, então todo o processo foi como procurar uma agulha em um palheiro. Como resultado, a polícia também foi informada tarde demais, o que complicou sua tarefa. Alegou-se que a polícia recebeu a chamada depois de uma semana. O atraso em informar a polícia significava que qualquer prova que pudesse ter sido recolhida no local desapareceria. A polícia não tinha pistas nem ideia por onde começar. Mas os funcionários do armazém, embora a polícia não pudesse obter nada deles, foram muito cautelosos e cuidadosos em algumas de suas respostas. Esses trabalhadores eram como uma família ou uma gangue. Eles se conheciam muito bem, pois trabalhavam juntos há muito tempo. Isso significa que mesmo que a polícia pensasse sobre penetrá-los, os roubos seriam mantidos por anos e a polícia se sentia impotente e incapaz de impedi-los. A polícia realmente chegou à conclusão de que uma gangue do crime organizado, operando dentro do aeroporto, era responsável pelos roubos. Eles acreditavam que tais operações exigem muito trabalho e tempo para serem executadas. Deveriam conhecer todos os meandros das operações de carga. Teriam que conhecer as pessoas da gestão, os supervisores de segurança e os caminhoneiros. Portanto, todos esses fatores contribuíram para a crença de que um grande grupo de pessoas que trabalhava no aeroporto estava roubando a carga. Mas a polícia se enganou e no final descobriu-se que os furtos foram cometidos por um único indivíduo que não era diretor nem supervisor para que pudesse conhecer os meandros do aeroporto ou ter amplo conhecimento de suas operações. Os roubos foram obra de um simples motorista de caminhão que conseguiu encontrar uma maneira de contornar a segurança e roubar mais de $7 milhões em carga e vendê-la em todo o mundo. Como ele conseguiu fazer isso? Não se preocupe, recebi a resposta. Mas primeiro quero saber quem é esse homem. O nome do motorista de caminhão é Ro Lamont. Ele é um imigrante vietnamita que veio para o Canadá, Toronto, no final dos anos 80, com $50 no bolso. Nosso guia foi movido pelo desejo de se tornar rico. Ele estava pronto a desistir de tudo para atingir seu objetivo. Começou por integrar-se na comunidade asiática. Tratava as pessoas com bondade, o que lhe tornava simples fazer amigos. Estava sempre sorridente quando conhecia pessoas, o que lhe causava uma grande impressão nos outros e o ajudou a construir uma reputação positiva,
pela qual ganhou o apelido de Smiley. E após um curto período de tempo, o Sr. Smiley conheceu uma mulher que era uma imigrante vietnamita cujo nome é Teresa. Eles tiveram uma química instantânea porque estavam em sintonia um com o outro, o que permitiu-lhes construir rapidamente um relacionamento forte. Eles se casaram pouco depois do Sr. Smiley se mudar para o apartamento de Teresa e morar com seu enteado adolescente, Benny. Teresa trabalhava para uma empresa de transporte, onde conseguiu encontrar um emprego para o marido como motorista de caminhão. O trabalho era pegar mercadorias no aeroporto Pearson e entregá-las às empresas de toda a cidade. Mas esse trabalho pagava apenas $1.600 por mês, o que era um salário baixo para o Sr. Smiley realizar seu sonho de ficar rico. O que significava que ele chegou ao endereço de entrega, saiu do caminhão, pegou a mercadoria e entrou na loja, dando-lhe uma boa ideia dos preços das mercadorias que entregou. Já que os itens que carregava eram altamente valiosos, ele sabia que se ele pudesse simplesmente roubar alguns deles e vendê-los, sem dúvida ficaria rico. No entanto, considerando que era seu dever entregar a carga, ele não conseguia roubar. Então ele percebeu que entrar diretamente no armazém era o melhor lugar para roubar secretamente. Não tinha passe que lhe permitisse entrar nos armazéns, o que significa que ao chegar ao aeroporto deverá apresentar o seu bilhete de identidade e o seu passe aos seguranças. Este cartão deverá permanecer pendurado no pescoço durante todo o tempo que permanecer no interior do armazém. O passe que ele tinha restringido a uma pequena área do armazém onde ele tinha que ficar e esperar que os trabalhadores trouxessem as mercadorias antes de carregá-las ele mesmo no caminhão. Então o Sr. Smiley se viu forçado a se aproximar dos trabalhadores que ele já teve um relacionamento tranquilo com ele, já que ele estava sempre sorrindo desde o primeiro dia. Então ele só precisava torná-lo um pouco mais forte e descobriu que a maneira certa de fazer isso era convidá-los para jantares, dar-lhes presentes e assim por diante. O Sr. Smiley continuou para fortalecer seu relacionamento com os trabalhadores, tentando criar uma espécie de networking para atingir seu objetivo. E uma das coisas em que ele se concentrou foi identificar os trabalhadores que mais precisavam de dinheiro, bem como aqueles que tinham empréstimos e contas para pagar. Completamente certo de que esta categoria de trabalhadores era um alvo fácil. Um dia, enquanto um dos trabalhadores carregava o caminhão do Sr. Smiley, este último se aproximou dele e perguntou se ele poderia lançar uma carga extra de mercadorias sem contar a ninguém em troca de $2.000. O trabalhador estava surpreso, pois estava tentando ganhar algum dinheiro para ele, e ele imediatamente aceitou o acordo, porque sabia que eles não descobririam a carga desaparecida por muito tempo e que não seria rastreável. O Sr. Smiley voltou para casa com a carga que ele recebeu do trabalhador e a encontrou cheia de eletrônicos que valiam até $100.000. Estamos falando de um investimento de sucesso aqui. Pagou $2.000 para ganhar $100.000. Mas o problema era que ele precisava de compradores para seus produtos. Então, ele começou a fazer conexões com proprietários de lojas de informática e vendendo-lhes as mercadorias por preços razoáveis. É claro, preços inferiores aos de mercado. Outra vez, o Sr. Smiley pagou novamente a um dos trabalhadores para deixá-lo carregar uma carga extra de mercadorias. Desta vez, era uma carga fechada que, claro, valia menos que os eletrônicos, mas ainda era lucrativa, e ele conseguiu vendê-los para alguns de seus amigos e contatos por um preço mais baixo, como sempre. Então, as coisas continuaram como sempre. Sua rede cresceu em termos de trabalhadores que ele subornou para ajudá-lo em sua operação de roubo, bem como os donos de lojas ou pessoas a quem ele vendia seus bens roubados, e foi aqui que seu império começou a crescer. No entanto, ele ainda estava lidando com um grande problema, porque a carga roubada era escolhida aleatoriamente. Ele não tinha ideia sobre os produtos que roubava, se eram roupas, eletrônicos ou qualquer outra coisa. Ou seja, cada vez que ele roubava uma carga, ele ganhava novos produtos e era forçado a procurar novos compradores que pudessem comprá-los, o que tornava seu processo de varejo um pouco complicado. Para resolver esse problema, ele decidiu trabalhar com sua esposa, que foi sua cúmplice em seus roubos. Ambos trabalhavam para a mesma empresa que mencionamos antes. Então, sua esposa aproveitou seu trabalho. Teresa teve acesso a informações detalhadas sobre a carga que chegava. Ela poderia dizer-lhe o voo que chegou, o valor que vale a pena, e em qual área seria armazenada. Usando as informações de Teresa, o Sr. Smiley estudou cuidadosamente qual carga ia para qual armazém.
Ele cruzou isso com listas de funcionários que ele sabia que poderia subornar. Desta forma, seus roubos ficaram mais organizados, o que o ajudou a vender os bens roubados mais facilmente, às vezes vendidos antes mesmo de serem roubados. A fim de aumentar seus lucros e expandir seu império, o Sr. Smiley começou a mirar em cargas caras. Porém, quanto mais carga ele roubava, mais problemas ele enfrentava. Por causa da quantidade de carga roubada, era vasta e enorme, o que dificultou o processo de entrega. Então, ele decidiu somar Benny aos seus cúmplices. O Sr. Smiley o tratava como seu filho, e Benny também o respeitava muito. Benny assumiu a tarefa de distribuição de eletrônicos e acessórios de informática e provou ser um excelente vendedor, melhor que seu padrasto. Ele criou suas próprias conexões com donos de lojas de informática para ganhar sua confiança. Benny costumava apresentar faturas e cartões de visita com seu pseudônimo Joe Young para parecer trabalhar para uma empresa de transporte legítima que não existia. Então, a maioria dos proprietários de lojas acreditava que estavam, sem dúvida, comprando produtos legais de uma fonte confiável. Apesar da capacidade de Benny de vender os produtos roubados normalmente sem problemas e em um curto período de tempo, os Mileys ainda enfrentavam problemas de armazenamento devido às consecutivas operações de roubo que levaram ao acúmulo de mercadorias. O Sr. Smiley precisava de um local seguro onde pudesse guardar suas mercadorias. E como alugar um espaço de armazenamento público era arriscado, ele comprou 2 casas próximas uma da outra. Ele morava em uma e usava a outra como depósito. Todos os dias, os Mileys traziam uma carga e armazenavam em suas casas. Os vizinhos frequentemente viam os Mileys indo e vindo com sua carga, o que lhes parecia estranho e incomum, deixando-os curiosos sobre o que estava acontecendo ao seu redor. A personalidade agradável do Sr. Smiley servia como sua moeda. Ele era uma pessoa adorável, ele sempre falava bem com os vizinhos, ele os respeitava, e eles também o respeitavam. Ele até lhes dava presentes com muita frequência. E essa forma de tratar as pessoas o deixava fora de qualquer suspeita. Mesmo que alguém lhe perguntasse por que ele tinha todos aqueles bens guardados em sua casa, ele simplesmente contava que trabalhava na indústria naval e que, às vezes, usava sua casa como armazém. Seu império estava se expandindo gradualmente, assim como seus problemas de distribuição. Ele tinha um problema de oferta e demanda. Os compradores eram menos do que as mercadorias que ele tinha, então tudo em sua casa estava em excedente. Felizmente, naquela época, no final dos anos 90, era o início da revolução da internet. Então, apareceu um grupo de sites, incluindo o eBay, um site que pode ser usado para vender ou comprar qualquer coisa em qualquer lugar do mundo e oferece a possibilidade de registro sem identidade e sem contas bancárias e endereços válidos. Tudo o que importava era a satisfação do comprador, independentemente de como o produto foi feito ou de onde veio. Isso não era uma prioridade, apenas que o cliente recebesse o que foi prometido e se contentasse com a compra. O Sr. Smiley aproveitou o site e começou a vender seus produtos roubados, e com os preços que ele oferecia, as vendas inundaram, não só do Canadá, mas de todo o mundo. Os Mileys começaram a trabalhar na embalagem e envio de sua casa ou armazém, o que tornou o processo de venda mais fácil, mais rápido e mais lucrativo. Os Mileys conseguiram atingir 19 mil vendas graças ao eBay, que aumentou sua fortuna e lhes permitiu manter seu império crescendo e ativo por 13 anos. Isso é inacreditável, não é? Os roubos duraram mais de uma década sem serem notados pela polícia ou pela administração do aeroporto. O Sr. Smiley considerava os trabalhadores de carga-chave para suas operações, por isso insistiu em deixá-los ficar satisfeitos com presentes, pagando suas contas, ficando ao seu lado sempre que precisassem de ajuda ou simplesmente subornando-os. Desta forma, ele foi capaz de garantir que esses trabalhadores permanecessem leais a ele e mantivessem suas operações funcionando por mais de 13 anos. A investigação deste caso permaneceu estagnada mesmo depois de intensificar seus esforços se disfarçando. A polícia não conseguiu identificar o responsável por esses roubos durante esse período. Eles apenas observaram a carga sendo carregada nos trilhos. Eles não tinham como saber se ela estava sendo roubada ou se era apenas um negócio de rotina. Devido a esse estado de incerteza, a polícia ficou impotente para restringir suas listas de suspeitos. Havia centenas de trabalhadores do armazém, o que tornou sua tarefa quase impossível, e automaticamente o Sr. Smiley definitivamente permaneceu fora do radar.
Finalmente, em novembro de 2001, a polícia encontrou sua primeira pista quando um dos proprietários da loja de informática relatou que alguém havia invadido sua loja e o roubado. A polícia moveu-se imediatamente e revistou a loja, descobrindo que, entre os itens roubados, estavam discos rígidos. A polícia descobriu que os números de série do disco rígido do roubo na loja de informática correspondiam aos números do roubo no aeroporto. Pela primeira vez, a polícia rastreou alguns dos bens roubados. A polícia questionou o dono da loja sobre onde ele comprou aqueles discos rígidos. O dono da loja revelou que os discos rígidos foram comprados de uma empresa de transporte representada por alguém chamado Joe, e ele lhes deu um número de telefone para contatá-lo. Depois de verificar o número, a polícia descobriu que pertencia a Benny e imediatamente o colocou sob vigilância. A vigilância ajudou muito a polícia, pois foi bastante intensa e os levou a muitos fatos. Eles viram Benny recolher mercadorias em sua casa e viram uma parede de mercadorias quando ele abriu a garagem. A polícia percebeu que finalmente encontraram o ladrão que procuravam há anos e então descobriram que o dono da casa era o Sr. Smiley. A polícia adiou a prisão até reunir evidências suficientes para construir um caso forte. Eles queriam descobrir exatamente como ele conseguiu roubar uma quantidade tão grande de mercadorias durante esse longo período. Uma equipe de investigadores se dedicou totalmente a essa tarefa e mantiveram o Sr. Smiley sob vigilância 24 horas por dia, 7 dias por semana, o que forneceu à polícia informações detalhadas sobre como os roubos foram realizados. Eles o acompanharam desde o momento em que ele pegou seu caminhão na transportadora até o aeroporto, onde carregou seu caminhão, entregou a mercadoria que deveria ser entregue e levou a carga roubada para sua casa. Depois de tudo isso, a polícia estava preparada para agir. Eles invadiram a casa de Smiley no dia 13 de dezembro de 2001 e prenderam toda a família. Sr. Smiley, sua esposa Teresa e seu enteado Benny. A polícia ficou atônita com a quantidade de mercadorias roubadas encontradas na casa dos Smileys. Havia pilhas de eletrônicos, roupas e muitos outros itens que se acumulavam ao longo dos anos. Durante o interrogatório, Benny acabou confessando e revelou todos os detalhes sobre como funcionava o esquema, incluindo subornos aos trabalhadores do armazém e a participação de sua mãe e padrasto. O Sr. Smiley, Teresa e Benny foram todos acusados de múltiplos crimes, incluindo roubo, receptação e organização criminosa. O julgamento foi amplamente divulgado pela mídia, chamando a atenção para o enorme escândalo que envolvia o roubo de mercadorias no aeroporto. No final, todos foram condenados. O Sr. Smiley foi condenado a 25 anos de prisão, Teresa a 20 anos e Benny a 15 anos, considerando sua colaboração com a polícia. Agora que chegamos ao final do vídeo, se você gostou, não esqueça de curtir e se inscrever e ativar o botão do sininho.